Aí eles falaram, bom, a gente quer contratar você. Não, a gente vai fazer um teste com você. Eu falei, tá bom. E como que era o teste? Então, Como foi o teste? Imagina como foi o teste. Aí eles me levaram e falaram, olha, você vai numa casa, eles me mostraram a situação, era um casal, nesse momento estava só a mãe, o pai estava trabalhando, com 2 crianças pequenas. Eles falaram, olha, está com esses problemas de obediência, não, passaram tudo assim, a dificuldade, e falaram, agora você resolve. Ela veio, ela falou, Cris, o SBT quer te convidar para fazer um programa de televisão. E como que veio do nada esse programa convite? de televisão? Bom, depois eu fiquei sabendo. O SBT comprou os direitos de produzir esse programa aqui. O programa originalmente um programa em inglês. Sim. E eles trouxeram o programa, mas eles não tinham ninguém para fazer o papel de Super Nani. Então eles começaram a fazer testes. Fizeram testes com médicos, psicólogos, artistas, com todo mundo. E eles não encontravam o perfil. E não era a sua especialidade, não, né? Era você estava, porque eu achei que você, né, cuidava dessa área, era da área de línguas, né? Então, mas a gente trabalhava, como é uma escola cristã, também a gente trabalhava todos os princípios e a gente fazia um trabalho muito parecido com o que com que eu comecei a fazer no Super Nani com as famílias. De aconselhamento. Aconselhamento, porque as famílias não eram todas famílias da igreja, mas as famílias acabavam se convertendo através dos filhos, então começava esse trabalho de aconselhamento, de orientação com as famílias, com os filhos, etc. Então, aí eles entenderam depois de muito tempo que eles tinham que procurar entre educadores, pessoas que tivessem contato com crianças, que soubessem lidar com crianças. E começaram a procurar em escolas. Aí você vê como Deus age, porque imagina a quantidade de escolas que tem em São Paulo. Então, né? Então eles chegaram na escola onde eu trabalhava. Aí eles falaram e a pastora achou que eu podia ter o perfil para fazer isso. Aí eles me convidaram para conhecer o programa. Eu não conhecia o programa, me interessou exatamente por isso, pela proposta do programa. Aí eles falaram, bom, a gente quer contratar você. Não, a gente vai fazer um teste com você. Eu falei, tá bom. E como que era o teste? Então, como foi o teste? Imagina como foi o teste. Aí eles me levaram e falaram, olha, você vai numa casa, eles me mostraram a situação, era um casal, nesse momento estava só a mãe, o pai estava trabalhando, com 2 crianças pequenas. Eles falaram, olha, está com esses problemas de obediência, não, passaram tudo assim, a dificuldade, e falaram, agora você resolve. Agora você vai lá. E me deixaram lá dentro, uma tarde. Aí eu fui falando, fui vendo e tudo, fui dando umas orientações e tudo, e resolveu o problema. Por isso, como você vê Deus em tudo isso, né? Aí nós saímos de lá, e a diretora da externa que estava comigo ligou para o SBT, e ele falou, olha, nós já temos a Super Nani. Aí eles falaram, a gente quer te contratar. Aí eu falei, bom, tudo bem, só que deixa eu falar algumas coisas, uns inconvenientes que eu entendo. Primeiro, eu sou velha já, eu tinha 60 anos quando me chamaram para o Super Nani. Tem gente muito mais jovem do que eu que pode fazer isso. Segundo, eu não sou brasileira, então eu tenho sotaque, eu não falo 100% bem português, estou falando para televisão. E terceiro, eu não sei nada de televisão, nada. Aí eles me olharam e falaram, tá bom, mas a gente quer você de qualquer jeito. Falei, então vamos lá. Aí eu falei com meu marido, falei com as crianças também. E eles falaram, mãe, vai embora, né? Deus está te chamando, vai. E eu fui aprendendo. Eu tive que aprender tudo, né? A única bagagem que eu levava era meu conhecimento de educação e de educação cristã. Você orou para saber se era esse caminho certo? É algo que te deu tanta paz que você sabia que era? Super paz, porque as portas foram se abrindo muito rápido. Inclusive, eu falei com a pastora, eu falei, eu quero orar, vou orar para ver se não é uma porque eu estava, né? Às exatamente, porque eu estava tão bem lá na escola, sabe? Era isso que eu queria mesmo. E ela falou, olha, se for de Deus, ele vai continuar abrindo as portas. Se não vamos orar para fechar, entendeu? E as portas foram se abrindo. O programa foi ao ar, todo mundo achava, cada temporada eram 13 capítulos, 13 episódios. E todo mundo achou, inclusive a produção, que seria um ano, digamos, de programa no ar. Só que ficou 10 anos no ar, entendeu? Então as portas foram se abrindo, foi um sucesso, todo mundo
ninguém esperava, na verdade. Sim. Então eu senti paz, todo mundo sentiu paz, sentiu paz. Meu marido me apoiou, as crianças me apoiou, as coisas foram fluindo, sabe? Eu fui aprendendo. E você não falava sobre Jesus, sobre Bíblia, nada, não podia? Não, porque a direção do Tanto SBT... que quando eu soube do seu testemunho, eu achei que isso tinha acontecido depois. Não. Eu acho que depois que ela que terminou o programa, porque isso não era falado, né? Não, porque eles me chamaram. E eles falaram, olha, quem é evangélica é a Cris Poli, a Super Nani não é. Era um personagem que não poderia falar de religião. Então, vê bem o que você fala. E aí eu falei para Deus, tá bom, então eu vou ter que aprender a falar de Deus sem falar o nome de Deus. E aí eu fui orando, e Deus foi me capacitando, e aí atrás das câmeras eu falava com as pessoas de Deus, aí as pessoas foram se convertendo, as famílias. Elas, umas se ligavam para as outras, uma convertia as outras. Deus foi fazendo o trabalho dele, sabe? E eu aprendi a falar os princípios de Deus, o amor de Deus, o tempo de qualidade com os filhos, sabe? A reconciliação entre os casais que casaram depois do programa, porque não eram casados, sabe? Então, Deus foi agindo, Deus foi trabalhando do jeito dele, tranquilo, sabe? Assim, sem violentar. É o jeito de Deus mesmo, sabe? Sim. E então, foi tanta paz, foi tanto... Aí eu tive que deixar a escola, porque não dá para conciliar uma coisa com a outra. Sim. Fiquei um tempo trabalhando com os pais, sabe? Dando aconselhamento, essas coisas, mas depois eu comecei a viajar. Começaram a me procurar para fazer palestras, aí eu tinha que viajar, aí eu comecei a escrever livros também, que eu tinha escrito. Então foram todos os desafios que Deus foi colocando na minha vida, mas Ele na minha frente, segurando na minha mão e me levando. E capacitando, né? Capacitando, porque eu falo. Aí a primeira família, agora que você falou capacitando, a primeira família que eu fiz, eu nem sabia, olha, não tinha experiência, foi a primeira família. A gente foi, era um caso de uma menina de 4 anos que ainda mamava no peito, sabe? Bom, enfim, Deus foi agindo, foi agindo. Terminou o programa e na despedida a família veio com umas flores, sabe? Assim, e um cartão. Eu fiquei sabendo nesse momento que a família era do Senhor. Olha, me emociono só de lembrar. E estava escrito no cartão assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, sabe? Então eu senti uma confirmação de Deus, sabe? É isso mesmo, vou te capacitar, vai em frente, sabe? Então eu fui. Deus foi abrindo as portas, vieram palestras, livros, sabe? Trabalhei muito, muito, muito. E, enfim, o programa terminou, né? Foi muito tempo, eles foram muitas temporadas que eles compraram, porque compravam sempre os direitos, né? Aí terminou, o programa continuou passando, o programa está no ar, está no YouTube, para quem quiser assistir, né? Todos os programas. Quais foram os momentos mais emocionantes de todas essas famílias que você, né, orientou, então, que você se lembra, assim, que te impactou mais? Então, Karina, cada família... Eu aprendi muito, eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Sim. Aprendi que cada família é um mundo e tem uma história. Aprendi a não julgar. Aprendi a não criticar. Aprendi que todo mundo precisa de ajuda, tá? E que a gente precisa se entregar para você entender o que está acontecendo para poder ajudar. Então, cada família tem uma história, alguma coisa que impactou, né? Mas tem momentos, claro, tem uma família uma família da Bahia com 3 filhos, a menina mais velha com síndrome de Down. Foi muito forte essa família. Primeiro, a menina se apaixonou por mim, a mais velha, a Kailana, que tinha 11 anos na época, né? E a mãe, o trabalho foi com as crianças, mas o trabalho maior foi com a mãe. Porque a mãe era a filha mais velha com síndrome de Down e depois 2 crianças, sem nenhum problema. Então, a mãe tinha todo um conflito interno, sabe? Esse conflito emocional, sabe? De superproteção dos filhos, sabe? Tudo. O mais impactante desse programa não foi nem o trabalho com as crianças, foi a libertação que aconteceu com essa mulher, na frente das câmeras, entendeu? Então,
Isso me impactou muito. E essa família eu vi várias vezes, porque eles me acompanharam. Eu fui fazer lançamento de livro lá na Bahia e eles estavam lá, eles vieram aqui em São Paulo uma vez, entendeu? Então, o que eu percebi? Que todo esse vínculo, né, que a gente criava em tão pouco tempo, porque eram 2 semanas, sim, sim. mas era um vínculo muito profundo, entendeu? Porque eu entrava muito fundo nos problemas. Sim, porque coisas que estavam escondidos, toda camuflados. ação tem um lado emocional. Exatamente. Então, quando você entra nas emoções, você se envolve naturalmente, né? Aliás, todo mundo se envolvia, a produção toda. Os câmeras choravam comigo, davam risada comigo, sabe? Porque era muita convivência muito profunda, sabe? Sim. Durante 2 semanas. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito. Outro programa também que eu continuei vendo a família, eram 3 irmãos, a menina tinha 18 anos na época, eles tinham perdido o pai e a mãe com diferença de 1 ano. Nossa. Os 2 tiveram câncer com 1 ano de diferença, eles ficaram os 3 sozinhos. A irmã mais velha com 18 anos. E a família queria dividir os irmãos, sabe? Um tio queria levar um irmão, outro tio queria outro. E a menina mais velha, a irmã mais velha falou, não, eu vou assumir meus irmãos. O que foi um problema, tá? Primeiro porque ela tinha 18 anos, Sim. não estava preparada, não sabia. E o relacionamento com os irmãos era de irmã, não era de mãe. Uhum. Né? Então não havia obediência, havia rebeldia, enfim, chamaram no programa nessa situação. E aí eu fui lá. Então foi um trabalho, sabe, se ela chorou muito, a filha mais velha, a irmã mais velha, porque ela não queria se separar dos irmãos, mas também não sabia como enfrentar tudo isso. Aí eu fui ensinando, fui trabalhando com ela, organizando a rotina, fazendo um trabalho com as crianças. As crianças, principalmente o menino do meio, eles resistiram muito. Ele era muito rebelde, eles estavam muito revoltados com a morte dos pais, sabe? Ter ficado sozinho. Enfim, a gente terminou o programa, sabe, tudo isso. E a gente se encontrou de novo, porque o SBT chamou eles, a Hebe também, no programa dela, chamou eles para ver conversar. Depois de um tempo, como que e estava. E conversando com eles, conversando com a irmã mais velha, ela falou uma coisa muito interessante, porque, na verdade, até o final do programa, o menino não tinha tido muita mudança, porque ele resistia à autoridade da irmã, sabe, enfim. Mas, quando o programa foi ao ar, porque 2 semanas, às vezes você não consegue trabalhar, não, né? Claro, porque havia uma resistência Sim. muito forte do menino, tá? Então, com a menina mais nova, deu certo. Com ela também, mas o menino não deu certo. Só que esse menino, quando ele viu o programa no ar, e ele se viu no programa, aí deu o clique nele, deu a mudança, porque ele ficou muito envergonhado com ele. Olha. Isso contado pela irmã, sabe? Ele ficou muito envergonhado e mudou o comportamento dele.